Sabe o que define a alma de um lugar? É a terra que alimenta ou a força que protege? Hoje, a gente vai mergulhar na história de São Gabriel lá no Rio Grande do Sul para responder uma pergunta que parece simples, mas não é. A cidade nasceu do rio como as grandes civilizações ou nasceu da espada como um forte na fronteira? A resposta, pode ter certeza, é muito mais surpreendente do que parece. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai relembrar o básico, como as cidades costumam nascer. Depois, vamos ver como São Gabriel parece se encaixar perfeitamente nisso. E aí vem a virada na história. Na sequência, a gente vai explorar como essa origem diferente moldou a identidade de um povo. E no final, vamos juntar todas as peças. Beleza, vamos começar. Antes da gente focar em São Gabriel, a gente precisa entender um padrão, uma receita que se repete há milhares de anos na história da humanidade. Essa é a pergunta que está por trás de tudo. É a geografia, é a economia, é a história. O que define o jeito de ser de um lugar? E mais importante, como essa identidade coletiva acaba influenciando quem cada um de nós se torna? Olha, a lição mais antiga da história é bem clara. Sem o rio Nilo, não existiria o Egito. Sem os rios Tigre e Eufrates, nada de Mesopotâmia. As cidades nascem onde tem água. Simples assim. A água deixa plantar, o plantio garante comida, e a comida permite que uma comunidade cresça e se desenvolva. É a fórmula mais antiga de civilização que existe. Certo. Agora vamos pegar essa mesma fórmula e aplicar em São Gabriel. E olha, à primeira vista parece que a conta fecha direitinho. Todos os ingredientes estão lá. A cidade está ali, bem no coração de uma das bacias hidrográficas mais importantes do estado, a do Vacaí-Vacaí-Mirim. Se a gente olhar só para o mapa, o cenário é perfeito para uma cidade que nasceu do rio. Mas olha que interessante esse detalhe aqui na tabela. A fonte de toda essa riqueza de água, a nascente principal do rio Vacacaí, nasce justamente ali, em São Gabriel. A ligação da cidade com a água não poderia ser mais direta, mais íntima. E essa conexão, sabe, não é só sobre geografia. É uma coisa emocional, que faz parte da memória do lugar. A Sanga da Bica não era um riacho qualquer, era a fonte de vida dos primeiríssimos moradores. E ela está lá até hoje, cortando o centro da cidade como se fosse uma cicatriz de memória, lembrando todo mundo dessa dependência original da água. E para fechar o argumento de vez, se liga nesse número. 30 mil. São 30 mil hectares de terra usados só para plantar arroz, uma cultura que basicamente vive de água. A economia moderna da cidade gira em torno da riqueza que vem dessa terra irrigada. Parece caso encerrado, não é mesmo? Pois é, mas é exatamente aqui que a história dá uma virada daquelas. A verdade sobre a fundação de São Gabriel não está na terra fértil, mas na estratégia militar. Não na agricultura, mas na defesa da fronteira. Presta bem atenção nessa linha do tempo. O comecinho da cidade que existe hoje, o que surgiu ali em 1815, não foi uma vila de agricultores. Foi um acampamento militar. A função de defesa veio muito antes da cidade se firmar como um polo agrícola. Ou seja, a espada chegou bem antes do arado. E isso não é só uma interpretação, não. A coroa portuguesa tratava a região como um verdadeiro tabuleiro de xadrez geopolítico. O objetivo principal não era plantar e colher, era garantir a soberania do território. Cada novo povoado era uma peça estratégica, um posto avançado para segurar as fronteiras do Brasil. Então, o ponto crucial é este. A certidão de nascimento de São Gabriel não foi assinada com a tinta da colheita, mas com o aço da espada. A primeira vocação, o primeiro dever da cidade foi defender um território. Ok, se a cidade nasceu de um dever militar, como é que isso foi parar na alma e nos sentimentos do seu povo? Como essa história de defesa construiu uma identidade tão forte e tão particular? E a resposta, gente, está por toda parte. Essa origem militar não é só uma nota de rodapé num livro. Ela pulsa no coração da cidade e é expressa com muito orgulho no seu apelido mais famoso, Terra dos Marechais. E não é um apelido qualquer, viu? A cidade é literalmente o berço de gigantes da história militar do Brasil. De presidentes da República a heróis de guerra, como o Marechal Mascarenhas de Moraes, o comandante das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. É um legado de liderança e de serviço à nação. É aqui que a história de um lugar se mistura com o projeto de vida de um povo. Essa memória coletiva, de defesa, de dever, cria um sentimento muito forte de orgulho e de propósito. Conhecer essa origem, saber que seu lugar nasceu com uma missão, fortalece a autoestima cívica. Ensina, na prática, sobre o valor da justiça e sobre o peso do dever com a comunidade e com o país. Então tá, de um lado a gente tem a vocação da terra, a promessa da água. Do outro, o chamado do dever,
a marca da espada. Será que são duas histórias que brigam entre si? Ou será que são as duas faces da mesma moeda? Vamos para a nossa conclusão. Quando a gente coloca as duas coisas lado a lado, fica claro. Não tem conflito nenhum aqui, mas sim uma sequência lógica. A espada representa o dever de garantir a posse da terra, o arado representa o direito de fazer essa terra segura prosperar. Uma fase não veio depois da outra por acaso. Uma tornou a outra possível. E aqui está a grande síntese da nossa análise. São Gabriel não precisa escolher. Ela não é a cidade do rio ou da espada. Ela é a cidade onde a espada protegeu a terra para que o rio pudesse depois torná-la fértil. A coragem garantiu a segurança para que a abundância pudesse finalmente florescer. Uma vocação preparou o terreno para a outra. E essa história toda de São Gabriel acaba levando a gente para uma reflexão final, que vale para todo mundo. Como é que a história do lugar onde a gente nasceu molda nossos sentimentos, nossos valores, quem a gente se torna? Qual é a espada, o dever, o desafio? E qual é o rio, a oportunidade, a nutrição, na nossa própria história? Conhecer essas raízes é o primeiro passo para a gente construir nosso próprio projeto de vida. Fica a reflexão. Até a próxima.